Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o Galaxy Book 4, um notebook mais de entrada dessa linha Book, né, deste ano, mas que pode atender a muita gente. Eu diria que grande parte dos usuários, porque a maior parte não edita vídeo, não edita áudio, não faz desenvolvimento. Então, assim, para o usuário comum, essa máquina ela dá e sobra, é uma máquina mais simples de fato, mas que pode ser muito útil. Eu vou mostrar por quê para vocês, vou mostrar os pontos fortes e os pontos fracos aí para vocês saberem o que estão levando. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, essa máquina começa bem básica por 2.744 na data da gravação desse vídeo, que é 22 de julho de 2024. E ela começa bem básica mesmo, com um i3 e 8 de RAM, que eu não recomendo. Eu recomendo a partir do i5, tá? Com o i5 você já tem as opções de 8 ou 12 de RAM. Aqui vamos ver, com 8 você fica com essas características. Vamos colocar 16 com o i5, tá? Eu acho que é uma boa configuração com 512 de SSD. Eu acho que é uma inicial bem interessante para você ter um bom desempenho. Placa gráfica é integrada, a cor é a mesma para todos, grafite. Eu acho que essa é a máquina que já vai conseguir atender bem a maior parte das pessoas, e o mais legal vai ser assim, a prova, de certo modo, claro, a prova de futuro. Você vai ter uma vida mais longa com uma máquina de 16 de RAM do que uma de 8. 8 eu acho que você está muito no limite, tá? Então aqui, só passando, isso é muito importante, passando pelo material da própria empresa, tá? Para quem que ela está indicando essa máquina, tá? Em muitos materiais dá para ver que a Samsung indica como um esquema meio volta às aulas. Eu diria que tanto para quem estuda quanto para quem trabalha com trabalho mais de escritório, não estou falando de edição de áudio, vídeo e imagem de forma profissional. Se for de forma casual, dá também, tá? Eu editei vídeo, tem vídeo aqui no canal eu usando o DaVinci Resolve, a máquina deu conta, claro, um pouco mais lenta, mas deu conta. Então tem que ficar bem de olho nesses pontos. O que você vai fazer exatamente com a máquina, tá? Então aqui você tem aqui o design fino, o processador Intel, uma experiência mais conectada, tá? Aqui se fala muito de desempenho por conta, né, da CPU, né, e do processador da Intel. O i5 já dá conta, né, da brincadeira. Ele é realmente leve, fino para uma máquina de 15,6 polegadas com tela Full HD, 1,5 kg, né? É bem tranquilo, é bem fácil de levar. E esse eu acho que é um ponto bem positivo dessa máquina. A quantidade de portas é bem grande mesmo, tá? Então você tem aqui RJ45, duas USBs tipo C, sendo que uma você vai usar para carregar o aparelho, ou não, né, se você estiver desconectado da tomada. HDMI, USB tipo A, dos dois lados são duas, então duas tipo C, duas tipo A, ainda tem a trava, ainda tem conector de áudio e micro SD. Então é bem parruda nesse ponto. Outro ponto interessante, a bateria minúscula, né? O carregador da bateria minúscula, é realmente muito pequeno, USB tipo C. E é outro esquema, gente. É muito mais tranquilo, muito mais leve, muito mais fácil do que levar aquela maçaroca de fios que normalmente vem nos notebooks por aí. Pelo menos os mais de entrada, até como esse aqui, que é um intermediário aí para de entrada. Dolby Atmos, não sinto tanto grave no som, mas tem um som bom, um som ok, mas não é aquele super som. Mas para esse padrão de máquina, para esse tipo, para essa finalidade, eu acho que o som está ótimo. Toda a compatibilidade com o sistema do Samsung Galaxy, de utilizar o seu celular, inclusive como câmera. Gente, dá para fazer de tudo. Tem ainda Copilot, com a experiência de inteligência artificial, e a conexão celular-PC, para transferir arquivos, para fazer aí todo o seu trabalho. Ainda existe o Photo Remaster, né,
que é um programa que vem instalado nesse computador para você poder corrigir suas fotos, melhorar suas fotos, que é bem interessante. Samsung Studio também para você, após gravar um vídeo no seu celular Samsung Galaxy, você consegue exportar de uma forma fácil, né, com Quick Share, e fazer a sua edição, fazer os seus ajustes, bem legal. E também o Buds vai funcionar com o Auto Switch. Então, você está no celular, vai funcionar no celular, você voltou para o computador, ele vai para o computador, ele vai seguir aí a sua utilização, tá? Então, aqui um resumão dele, aqui eu vou mostrar agora pessoalmente, né, mas a parte que mais chama atenção, a tela grande, com tratamento anti-reflexo, memória 16 GB e um SSD de 512 e ainda tem 2 slots, né, para SSD. Então, no futuro, precisa ver com a empresa como é que faz isso, mas no futuro, teoricamente, dá para você colocar um segundo SSD. Não abrir essa máquina para ver se esses 512 ele é composto de um slot só ou 2, mas aparentemente, pelo menos pelo que o sistema indica, é um slot só. Então, teoricamente, o outro está livre. Agora, vamos dar uma olhadinha na máquina para tirar mais algumas dúvidas que surgiram aqui no canal nos últimos dias, depois da publicação dos 2 primeiros vídeos. Bom, pessoal, então, primeira dúvida que o pessoal mandou é se a tela realmente tem um brilho forte, se o anti-reflexo está realmente bom, né, se funciona. E aqui eu estou trabalhando numa varanda, num dia bem ensolarado, dá para ver o sol ali, ó, e não tenho reflexo nenhum e a luminosidade está muito, muito boa, tá? Tô com a luminosidade no máximo, como dá para ver, mas sem nenhum problema, tô gostando bastante de trabalhar nessas condições, melhor até do que o Mac, porque o Mac não tem esse tratamento anti-reflexo, pelo menos a máquina que eu uso, tá? Então, primeiro ponto positivo é esse. Outra dúvida que apareceu por aqui, se tem leitor de impressão digital, não tem, tá? Então aqui você só tem o botão para ligar, não tem aquela, né, aquela marquinha, não dá para cadastrar. Então, é um ponto que, né, não é o mais legal do mundo, mas dá para entender por conta do preço da máquina, tá? Terceiro ponto, o teclado não é retroiluminado, tá? Então também dá para entender por conta, né, do padrão da máquina, mas se bem que ela fica mais cara quando você coloca os 16 de RAM e 512, né? Poderia ter, mas aí acho que já pula para o Book 4 Pro, tá? Mas, que eu ainda não testei, é a próxima máquina que está na lista aqui de testes, mas eu acho que pula para essa máquina. Essa aqui é uma máquina mais de entrada mesmo. Trackpad, perguntaram bastante sobre ele, realmente ele tem um clique bem satisfatório, funciona direitinho, é grande, tem um tamanho bom, não tenho nenhuma reclamação. É o padrão que você encontra no Windows normalmente, tá? Então não é a mesma sensação de toque que você tem num trackpad de Mac, mas para o padrão Windows está bem satisfatório, está bem interessante. As conexões, como eu já mostrei agora há pouco no site, são bem interessantes, né? Porque você não precisa de hub nenhum, você pode aqui ligar o que você precisar, que tem bastante conexões, né? Um número bem grande dos dois lados, tem tudo que precisa, na verdade. A única coisa que eu senti falta, ó, é de ter um leitor de cartão maior, tá? Porque tem câmeras que você tem o cartão um pouquinho maior e aí não vai funcionar nessa máquina. Bom, é uma máquina para jogo, não é uma máquina para jogo. Consegui rodar aqui um jogo nela, não acho que ficou ruim, mas não é para isso que a máquina serve, tá? É uma máquina para edição de vídeo? Também acho que não, mas dá para fazer. Por isso que eu comentei que é uma máquina para um editor de vídeos ou de imagens ou áudio mais casual, tá? Então você consegue fazer, mas ela não é feita para isso. A bateria, nesse trabalho de escritório, tá certo que eu tô com a tela com brilho no máximo, tá? Só com o navegador na internet ligado, mas olha, 87% com 4 horas e 45 minutos, tá? Então assim, claro que dependendo da luminosidade e tal, as coisas vão mudando, né? Mas de qualquer forma, ó, tem uma visualização boa, se eu reduzir com certeza, agora deve aumentar o consumo, né, que tá rolando o vídeo aqui, mas, olha lá, 4 horas e 45 ainda, né, o Windows precisa me ajudar aí, né, para já recalcular isso, mas enfim,
o que, que é interessante? Nós temos um bom tempo de bateria, tá? Claro, se você quiser editar um vídeo, esse número vai despencar, mas para o trabalho de escritório, tranquilo. Planilhas mais pesadas vão rolar? Eu usei a minha planilha, que eu uso de plano de negócios, e ela rodou tranquila. É uma planilha relativamente pesada, não tem grandes macros, mas tem muitas fórmulas, tem várias páginas ali e rodou direitinho, sem nenhum travamento, sem nenhum problema. Apresentações grandes de PowerPoint também rodaram bem. Então, assim, não tenho nenhuma reclamação quanto ao desempenho dessa máquina nessas condições. Aqui dá para ver um pouquinho de reflexo, né? O sol virou de novo, né? Mas é bem suportável, é bem tranquilo, o anti-reflexo funciona bem direitinho, não dá para reclamar não. E o que eu disse, né? A questão da bateria, ó, tá cravado aqui em 4 horas e 45. Para o trabalho de escritório, olha, dá para trabalhar ali talvez umas 5 horas e meia, até 6 horas e meia, dá para fazer aqui tranquilo. Claro que aí o ideal é você reduzir, tá num lugar fechado e reduzir aqui um pouco a luminosidade da tela. Aí você vai ter um tempo maior aí de trabalho. Isso com certeza ajuda bastante. Olha, só para mostrar para vocês, só nessa reduzida aqui que eu dei, minúscula, já foi para 6 horas e 58. Então, conforme você vai exigindo um pouco menos da tela, né, você vai ganhando aqui algumas horas a mais. Deixar aqui em 30% no ambiente mais escuro é possível, né, não no ambiente mais claro, você já está chegando ali praticamente em 7 horas, isso que eu estou com 86% da bateria, tá? Então, tudo depende de como você usa, né? Se eu subir aqui para o máximo, provavelmente eu vou voltar bem rápido para as 4 horas e pouco, né? Quase 5 horas. Tem que deixar o Windows recalcular, mas de qualquer maneira eu me senti bem à vontade de usar, até mesmo sem levar o carregador, porque a máquina realmente aguenta, a bateria realmente está aguentando bem. E assim, gente, é uma máquina mais simples, é uma máquina para trabalho de escritório, mas se for comparar com máquinas que eu usei no UOL, por exemplo, antes de voltar a trabalhar com conteúdo, gente, essa máquina ela está acima das máquinas que eu tinha no meio corporativo, mas muito acima, tá? Começa que não é uma máquina de plástico, é uma máquina com um design melhor, é uma máquina super fininha, entendeu? Super leve, com uma tela grande. Então, pensando no corporativo, gente, essa máquina tá sensacional, não tem nem o que falar. Claro, ó, a bateria em 6,58, cravou aqui, tá? Então, assim, se você pensar, mas eu quero trabalhar com mídia pesada, com edição e com não sei o quê, aí, claro, vai ser diferente a situação de uso. Mas pensando em trabalho no corporativo, eu acho que não tem problema nenhum, é uma máquina que aguenta o tranco e você vai poder fazer o trabalho de escritório tranquilamente e com muita bateria. Pontos negativos para mim é a falta do teclado iluminado e a falta do leitor de impressão digital. Vai matar não ter isso? Não, até porque o foco aqui é ter uma máquina mais em conta, mas veja bem, gente, aqui você está com uma máquina mais em conta, mas inteira em alumínio, então é um padrão diferenciado de qualquer forma, não é o padrão de entrada baratão mesmo, então não dá para esperar que essa máquina vai ser a mais barata do mercado, porque mas é um i5 com não sei quanto. Gente, ela tem essas características, sim, mas o dinheiro tem que sair de algum lugar, né, gente? Não dá para você colocar o corpo todo em alumínio, colocar uma tela anti-reflexo, colocar 16 de RAM, 512 de SSD e querer ainda que tenha, seja super, hiper completa, tá? Mas eu acho que tá bem interessante, tá? Tem características muito boas, não me deixou na mão, bateria durou bastante, para o trabalho do dia a dia não tenho nenhuma reclamação, e é aquela história, tudo depende da finalidade. Qual é o teu uso? Você vai usar a máquina para quê? Tá? Então, se for para o trabalho corporativo, ou se for para o trabalho de escritório, se for para administrar o teu negócio, gente, essa máquina está
redondinha, não tem por que gastar mais numa máquina mais cara. Lembrando que existem até máquinas com um hardware até um pouco superior, mas que de repente não vão ter essa construção aqui. Então aqui é um misto bem interessante. Tem algumas economias, né, como no teclado, por exemplo? Tem, mas ele é bem construído, é uma máquina muito bonita, é uma máquina que você vai visitar um cliente com um maquinão, sabe? Com uma máquina bem legal mesmo, bem com um jeitão bem de top, e o mais interessante, não só o jeitão, uma boa performance para tudo que você for fazer, seja para estudo ou seja para escritório, tá? Então acho que ela está na medida para quem quer estudar e trabalhar. Outra dúvida, essa máquina é silenciosa? Olha, nos meus testes eu achei ela extremamente silenciosa, lembrando que dá para você ainda regular aqui, ó, o modo alto desempenho, sem ruído, silencioso e otimizado. Usei normalmente no modo otimizado, tá? E a máquina é bem silenciosa. Quando que ela faz qualquer ruído um pouco maior? Gente, quando eu liguei o Forza ou quando eu coloquei um vídeo no DaVinci para ser editado, tá? Nestas duas situações específicas, aí a ventoinha fica audível, né? Dá para você ouvir, ela tá presente, ela tá rolando lá, mas fora essas situações, gente, não tem problema não, realmente uma máquina extremamente silenciosa e que roda direitinho e no silêncio. Aqui só para mostrar para vocês, né, só para relembrar, vou até colocar um pouco mais de luz, ela roda jogo de preferência, né, no modo otimizado, vale sempre lembrar, mas, poxa, roda direitinho. Uma máquina que nem em sonho é feita para isso, conseguir rodar direitinho ali dentro, né, do que ela pode entregar. Claro, melhor ela está na tomada, aqui eu não estou com ela na tomada, então é mais complicado. Outra dúvida, essa máquina aquece muito? Gente, eu só senti o aquecimento nessa região aqui e por baixo no mesmo ponto, tá? Mas ainda assim, quando eu estava rodando um jogo, em circunstâncias normais ali de uso ou editando vídeo. Não senti aquecimento e o legal, como toda a linha Galaxy Book, ela não está aquecendo nessa região, tá? Nessa região não tá, e o teclado praticamente inteiro também você não sente. Você vai sentir aqui, ó, nessa última primeira fileira de teclas e aqui o aquecimento. Fora isso, gente, sem nenhum problema, ó. E roda um joguinho, se precisar, roda um joguinho, ó. Tá com a maior resolução do mundo? Não está, claro, né? Tô no modo otimizado, mas o legal é saber assim, que roda, tá? Então assim, se você quiser fazer claro, é um jogo mais ocasional, não é para você usar como uma máquina gamer, né? Claro que não. Mas assim, ela tá rolando, tá funcionando, ó. Entendeu? E com um bom desempenho, sem travamento, com os gráficos bem bonitos. Claro, normalmente acaba ficando por configuração padrão mesmo no médio, né? Mas, gente, tá liso, tá bonitinho, tá rodando, ó. E agora você ouve um pouco de ventoinha, tá? Não sei se o vídeo vai aparecer alguma coisa, tá? Mas ela aparece um pouquinho de ventoinha e ela segue a mesma linha do Ultra, por exemplo. Quando eu saio do que eu estava utilizando, né, que estava consumindo mais recursos, a ventoinha resfria muito rapidamente a máquina e desaparece, você não ouve mais. Aqui, ó, coloquei para jogar, fora da tomada, ó, despencou, obviamente, a bateria para 1 hora e 19 minutos. Então, não é para isso, né? Mas a maioria das máquinas, quando você vai jogar, a bateria, né, acaba despencando, não tem jeito. Aqui ela já está silenciosa, ela já está numa temperatura, assim, morna para fria, tá? E agora, com o tempo, esse consumo da bateria deve ser atualizado e deve sair desse 1,19 para algo mais decente, como estava antes, entre 4 e 5 horas. E é isso, gente. Olha, a máquina me agradou bastante. Vamos colocar no modo aqui otimizado, com uma mão só é difícil. Mas a máquina me agradou bastante, tem um ótimo desempenho e o que eu falei, eu recomendo que compre a máquina com 16 de RAM,
para ter, além de uma performance melhorada, uma longevidade ainda maior. Mas realmente a máquina está bem redondinha e está funcionando muito bem, até melhor do que eu imaginava. Aqui o Windows está demorando para fazer a recontagem aqui do que eu tenho de bateria, coisas do Windows, não tem muito o que fazer, né? Mas isso com certeza vai aumentar drasticamente, porque agora eu estou rodando coisas simples, né? O navegador com 3 abas é bem tranquilo, é bem sossegado. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o Galaxy Book 4, um notebook excelente para levar na escola, ou faculdade, pós, qualquer coisa parecida, ou para o meio corporativo, que pode ser uma escolha interessante, uma máquina bonita, robusta, inteira ali em metal, com uma aparência super bonita, e que, desde que seja esse modelo com 16 de RAM, ela sobra no desempenho. Ela realmente entrega bastante e com certeza vai durar muitos anos aí na mão de quem comprar, de quem tiver interesse por ela, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.